Dia Internacional da Mulher. Que significados constituem essa data? É um dia de ganhar flores, presentes, mensagens e homenagens bonitas? Ou será um dia de reflexão sobre a situação da mulher na sociedade? Cristiane Sobral, no poema Zingas Guerreiras, nos fala, abre aspas, as mulheres que conheci foram guerreiras, nunca deixaram de madrugar nas segundas-feiras, enfrentaram inúmeros desafios com alegria. Graças a Deus aprendi com essas mulheres, graças a Deus cresci com essas mulheres, de perto e de longe. Olá a todas, todos e todes, sou Márcio Cruz aqui do Instituto Orixamã e convidamos para realizar a mediação da nossa conversa aqui no podcast Vozes Ancestrais a militante do Centro de Cultura Negra Negro Cosme de Imperatriz, Maria dos Reis Dias Rodrigues, com a participação da terapeuta Luciana Silva e a professora Sônia Maria de Jesus Conceição, com o tema A Flor Menina da Luta e Paz. Na Semana da Mulher, a nossa mediadora aqui do nosso podcast Vozes Ancestrais é Maria dos Reis, mulher negra, professora da Educação Básica na Rede de Ensino em Açailândia, pedagoga e mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Formação Docente e Práticas Educacionais da Universidade Federal do Maranhão. E o podcast agora segue com ela. Para o dia de hoje, trazemos como pauta o feminismo. Para colaborar com essa conversa, temos como convidada Sônia Maria de Jesus da Conceição, mulher negra, ativista do movimento negro, do Centro de Cultura Negro Negro Cosme, dos coletivos Dandara do Mato, Mulheres de Luta, Mulheres de História e Outras Linguagens, especialista em História da África e Cultura Afro-Brasileira, mestranda no Programa de Mestrado em Formação Docente em Práticas Educativas e professora da Educação Básica em Praia Norte, Tocantins. Sônia, você pode nos falar um pouco sobre o feminismo negro, nos ajudando a conhecer um pouco melhor esse movimento social que, devido à falta de conhecimento, acaba por ter sua imagem propagada de forma errônea e distorcida, contribuindo para que muitas mulheres sintam dificuldade em se afirmarem enquanto feministas, se distanciando do movimento feminismo. Então, ao contrário do que a maioria pensa, feminismo não é o contrário de machismo. O feminismo é uma luta. Na verdade, é um movimento de luta pela igualdade social, de direitos para as mulheres, que buscam combater esse modelo social baseado no patriarcado e nos abusos, e nas violências contra as mulheres. O feminismo, ele nasceu entre as norte-americanas e as europeias, que reivindicavam os direitos iguais, como salário, enfim, dentre outros direitos. No entanto, essas reivindicações, elas perpassavam sobre os direitos para as mulheres brancas. Então, as mulheres negras não se encaixavam nessa luta. Então, a sororidade, ela tinha cor, e não era negra, era branca. Nos diga, o que é o feminismo? O que é o feminismo negro? Mesmo com o sufrágio universal, a conquista do direito ao voto feminino, as pretas, elas não tiveram elas não foram contempladas. É dentro desse contexto que o feminismo negro surge. Inúmeras intelectuais negras, elas já começavam a discutir, reivindicar o enegrecimento do feminismo, tais como Bell Hooks, Angela Davis. Por quê? E isso, as norte-americanas, no entanto, aqui no Brasil, as percussoras do feminismo negro, como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Neuza Santos, dentre outras, já reivindicavam o enegrecimento do feminismo negro. Por quê? Porque a justificativa ela era plausível, e visível. O feminismo clássico, o feminismo tradicional, o percussor, ele não dava conta de
de abranger, né, atender a pauta de discussões dos problemas enfrentados pelas mulheres negras especificamente. Então, no entender dessas intelectuais negras que passaram a reivindicar o enegrecimento do feminismo, o feminismo tradicional, o clássico, não dava conta de resolver isso. Então, especificamente quando esses problemas eles eram perpassados pelas questões de gênero, raça e cor, que é o que se denominou dentro do conceito de interseccionalidade. Pode nos falar ainda o que uma mulher precisa para ser feminista? É possível ser ativista do feminismo e manter a sua feminilidade? Bom, eu vou por partes. Primeira coisa, sentir o quanto nós mulheres fomos castradas, fomos subalternizadas em todos os aspectos, né? Em todas as épocas e em todas as sociedades. O que é incrível é isso. Entender o quanto nós fomos, o quanto nos foi tirado de direitos, essa é um primeiro ponto, para que uma mulher possa começar a vislumbrar ser feminista. Segundo, entender e assumir que essa é uma luta urgente, uma luta necessária, independente se essa mulher é casada, se essa mulher é solteira. Essa é uma luta que deve ser entendida por todas nós, por nós, pelas nossas mães, pelas nossas avós e principalmente pelas nossas filhas. Então, esse é um ponto bastante importante. Terceiro, e extremamente importante, se apropriar de todo o aporte teórico que já foi produzido acerca desse assunto. Então, existe aí um arcabouço epistemológico, né, bastante profícuo, que traz toda a história, né, a luta das mulheres que lutaram antes de nós e que conquistaram direitos que hoje nós usufruímos. Então, no mínimo, nós temos que lutar pelas que já fizeram a sua parte e que hoje a gente está usufruindo os direitos que elas precisaram. Muitas lutaram e muitas, inclusive, morreram por conta disso. Então, eu sinto, é uma obrigação, né, conhecer a história de outras que lutaram por nós, para que a gente possa lutar hoje, inclusive para aquelas que ainda vão vir, pelas nossas filhas e outras que vão vir. Então, garantir, né, o mínimo que se deve fazer é garantir esses e que ainda precisamos conquistar outros, e aí engrossar, né, vamos dizer assim, engrossar esse coletivo, essa luta tão necessária e tão importante. E, por último, e não menos importante, eu diria que para se tornar uma feminista é interessante que se faça, se estude, se faça cursos nesse sentido, participar de coletivos, né, coletivos femininos que tenham essa abordagem feminista, para poder se inteirar das discussões, fazer correlações com o nosso dia a dia, com a nossa realidade. Então, da mais simples questão à mais complexa. Por exemplo, discutir sobre as questões relacionadas às atividades domésticas, às divisões e responsabilidades sobre atividades domésticas, quanto às lutas por reivindicações, por políticas públicas que atendam aos nossos direitos, que nos atenda, né? Então, especificamente para as mulheres que têm menos, ou seja, especificamente para as mulheres negras. Então, eu diria assim, foi assim que eu me construí, continuo me construindo uma feminista, porque é um processo contínuo, não é algo que ocorre de um dia para o outro, e tampouco nascemos feministas. Como disse Bell Hooks, não nascemos feministas, nos tornamos. E eu acrescento até nessa fala dela, que somente nos tornamos feministas coletivamente, junto com outras irmanadas nessa luta, não além da sororidade, que tenhamos empatia. E aí somente assim a gente pode conseguir se tornar feminista. Então você pode me perguntar, quais as pautas que não atendiam as mulheres negras? E eu te digo, enquanto as mulheres não negras estavam reivindicando o direito de inserção no mercado de trabalho, a mulher negra não teve direito de escolha, porque ela já estava trabalhando.
em todos os tipos de trabalho, servindo e com péssimos salários. E isso quando recebiam. E mesmo depois da conquista das mulheres brancas ao entrar no mercado de trabalho, quem foi que ficou realizando as atividades domésticas e cuidando dos filhos das mulheres brancas? Foram as mulheres negras. Então elas, as mulheres negras, que ficaram nessas atividades consideradas subalternas. Então o feminismo negro, ele foca ou focou e continua focando nessas e outras especificidades próprias das mulheres negras. Então o feminismo negro também é chamado de feminismo com especificidade, porque ele vai buscar discutir essas demandas que perpassam pelas questões interseccionais, a questão de gênero, de classe e de raça. É isso. Vamos ficando por aqui. Esta semana tivemos a esclarecedora participação da militante do movimento negro Sônia Maria de Jesus Conceição. E na semana que vem, no podcast Vozes Ancestrais, a mediadora Maria dos Reis Dias Rodrigues vai conversar sobre a sexualidade com a terapeuta Luciana Silva. Gratidão por sua companhia e até a próxima semana.